Você já ouviu falar sobre o DHEA? O que ele é e para que ele serve? Confira! Olá! Hoje eu vou explicar o que é e para que serve o hormônio DHEA. E esse tema ele foi uma sugestão de um de vocês que colocou aqui no canal. Então se você tem algum tema para sugerir ou alguma pergunta, coloca ali nos comentários que a gente vai fazer um vídeo. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E como sempre, os estudos que eu usei vão estar lá no final da descrição. Bom, então o que é o DHEA? Ele é um hormônio produzido pelo nosso corpo a partir do colesterol. E ele, juntamente com a sua forma sulfatada, que é chamado de DHEAS, eles são os hormônios mais abundantes no nosso organismo. E os níveis de DHA, eles vão aumentando conforme o tempo passa. Então a gente chega no pico máximo perto dos 20 anos, sendo que os homens eles apresentam uma quantidade maior do que as mulheres. E quando a gente chega nos 40 anos, começa a acontecer uma queda dessa produção. Quando a gente chega aos 70, a produção é mínima. Ele é utilizado pelo nosso organismo para produzir, para sintetizar outros hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona e o estrogênio. E essa transformação que acontece do DHA nesses outros hormônios é muito importante. Então, para a gente ter uma noção, a produção de hormônios andrógenos, hormônios masculinos, que acontecem na próstata, cerca de 50% é proveniente da transformação do DHA nesses hormônios. Nas mulheres, antes da menopausa, cerca de 75% dos hormônios estrógenos produzidos derivam dele, e após a menopausa dependem 100% dele. Então a gente consegue ver o quão importante é o DHEA para o nosso organismo, e não só para os hormônios sexuais, Ele também é importante na fabricação de outros hormônios que são fabricados e secretados pela suprarrenal. E ele apresenta também outros efeitos fisiológicos, como por exemplo na função imunológica, na função endotelial, que é muito importante para a regulação da pressão arterial e também para a saúde do cérebro. Ele também é importante para a cognição e para a memória. E por que se fala então tanto desse hormônio? Vários estudos eles têm feito uma associação com a redução dos níveis de DHEA conforme a gente envelhece com algumas doenças que surgem, como por exemplo a resistência à insulina, a obesidade, doenças do coração e o câncer. E por isso, quando o organismo está deficiente do DHEA, às vezes ele é utilizado, é feita a reposição com ele para amenizar alguns aspectos relacionados ao envelhecimento. E alguns estudos eles mostram o efeito benéfico dessa reposição. Porém, ainda há muita controvérsia na literatura científica em relação a isso. Alguns estudos mostram um efeito positivo e outros não mostram nenhuma alteração. Há também bastante discussão em relação ao uso do DHEA na menopausa, porque há uma redução dos hormônios androgênicos durante esse período, então se discute muito o uso dele nessa reposição. Então, eu quero deixar claro, ressaltar aqui que o DHEA ele não é um hormônio fonte da juventude, tá? Então a gente tem que ter bastante cautela em relação a isso, até porque ainda há bastante controvérsia no meio científico em relação ao seu uso. E aí, você gostou do vídeo? E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, coloca nos comentários. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente tem sempre vídeo novo de segunda a sexta-feira. E também quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, porque esse feedback de vocês é muito importante pra gente, tá bom? Até mais!